Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura da Envolvente. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Chegou-te o relato da envolvente? Nesse dia, haverá faces humilhadas, preocupadas, fatigadas. Queimar-se-ão em um fogo incandescente. Dar-se-lhes-á de beber de escaldante fonte. Para eles não haverá alimento senão o de dari, que não engorda e de nada vale contra a fome. Nesse dia haverá faces cheias de graça, agradadas de seu esforço. Estarão em um alto jardim. Nele tu não ouvirás frivolidade alguma. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos dar continuidade então às nossas aulas semanais aqui na Liga da Juventude Islâmica Mesquita do Pari. Vamos dizer então 3 tipos de revelação. Revelação de Deus em 3 formas. O instinto. Revelação número 2. Aquilo que Deus inspirou os profetas fazerem. E 3. Aquilo que Deus revelou aos anjos. Faça e executa a minha ordem, ou a palavra literal de Deus. Eu só vou repetir. Natural, que é o instinto, tá? Tipos de revelação. Inspiração divina. Aquilo que é o instinto humano, ou instinto animal, ou a inclinação, eu acho melhor fazer isso ou aquilo. 2. Revelação divina no sentido, aquilo que Deus inspirou os profetas fazerem. E o terceiro, que é o nosso assunto, a inspiração divina, que é literal, que é o que Deus revelou, que é o Corão, e a inspiração divina, ou revelação divina, que são as ordens que Deus falou aos anjos. Nós falamos agora, como que Deus fala com os anjos. Vamos falar agora como que os anjos receberam a ordem de Deus, como que eles vão executar essa ordem. Como que os anjos apareciam aos profetas? Os anjos podem tomar formas físicas. Como que essa revelação de Deus chegou para os anjos primeiro e dos anjos foi para os profetas? O principal deles é o anjo Gabriel.
Mas o anjo Gabriel, ele é o encarregado de transmitir a revelação literal de Deus aos profetas. Existem outros anjos que também inspiram os profetas a tomar certas coisas, fazer certas coisas. Por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que nós estamos rezando, estamos no ruku, falamos Sami Allahu liman hamida. O profeta não falava isto. Uma vez ele estava rezando, disse Sami Allahu liman hamida, e uma pessoa atrás disse Rabbana wa lakal hamd. Ó Senhor nosso, ó nosso Senhor, louvado seja. O profeta de Deus terminou a oração e ele disse: quem falou aquela frase em voz alta na fileira da oração? Rabbana wa lakal hamd. Um levantou, foi o mensageiro de Deus. Ele disse: pois eu vi, quer dizer senti, a presença de tantos anjos descendo para pegar essa frase e levar essa frase para Deus. Existem várias classes de anjos. E os anjos executam inúmeras ordens. Mas o anjo encarregado de transmitir o que Deus disse, como revelação ao Corão, a Muhammad, é o Gabriel, mais ninguém. Em árabe, Jibril. O anjo Gabriel é o único que dita ao Corão, e outros anjos podem ditar outras coisas ao profeta Muhammad. Como que o profeta recebia o anjo Gabriel? O profeta de Deus viu o anjo Gabriel 2 vezes, numa forma que ele foi criada. Quando recebeu a primeira revelação e na viagem noturna. Disse, anjo Gabriel tinha 600 asas. Cada asa, se ele abrisse uma asa, encobriria o horizonte. Às vezes o anjo Gabriel chegava na forma de uma pessoa, que ninguém sabia quem era, só Muhammad. Sentia que ele era o anjo. Às vezes o profeta estava num camelo, viajando, ou andando, sei lá, e via a revelação do Alcorão. O camelo sentiu o peso da revelação, até ele caía no chão sentado, deitado. Botava o pescoço no chão. Era a revelação. E às vezes o profeta Muhammad estava encostado em alguém. Às vezes a pessoa está num lugar apertado e encosta joelho com joelho. E o profeta abaixou a cabeça e começou a descer ao Corão. E o profeta começou a pressionar a perna do profeta, começou a fazer força na perna do homem. Ele disse, quase quebrou minha perna. Era a revelação. E era a vez o profeta baixava a cabeça, fechava os olhos e via os lábios do profeta se mexendo. Ele fazia como se tivesse acordado e dizia, Deus louvado seja, e disse. Era o Corão sendo revelado. Em outros momentos, Aisha dizia, isso só aconteceu com Aisha. Estávamos numa noite fria, eu e o mensageiro de Deus embaixo da mesma coberta. E o mensageiro de Deus suando, tremendo. O Alcorão estava sendo revelado. Allahu Akbar. O Alcorão, as palavras de sua voz revelada, Aisha dizia, e sentia esse orgulho, um direito de se orgulhar. Eu fui a única mulher, ela dizia, que o Alcorão foi revelado embaixo da minha coberta. Allahu Akbar. Fui a única mulher que o Alcorão foi revelado embaixo da minha coberta. Então a forma que o profeta recebia a revelação do Alcorão era assim. Ou às vezes no sonho ele acordava e dizia, Deus disse isto. E era o Alcorão. Ou às vezes aparecia um homem, em Medina aparecia um homem idêntico com um companheiro chamado Dihya al-Kalbi. Era o mais belo árabe. Dihya. Tanto é que as pessoas achavam que... Mas quando viam ele, só o profeta sabia, é o anjo Gabriel, não é o Dihya. E ditava. Ele não era um companheiro, mas o anjo Gabriel via na figura dele. Só o profeta sabia se era o Dihya ou era o anjo.
Imagina, o anjo vem nessa figura para a pessoa. Allahu Akbar. Fantástico. Então são dessas formas que o anjo Gabriel revelava o Corão a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dessas formas. Ou do sonho, ou estava caminhando, ou em viagem, ou deitado, sentado, e vinha a inspiração. Outro hadith disse que vimos o mensageiro de Deus sentado, baixou a cabeça e escutamos dawi kadawi nahl, como fosse aquele zumbido das abelhas. Zzz, era o profeta lendo o Corão, ou o Corão sendo revelado. E aquilo caía em forma no ouvido do profeta de Deus e ficava no seu coração, ele digitava. Deus disse isso, disse aquilo. Bom, vocês podem pegar lá o Corão, eu não sei. Peguem o Corão, confirem. Surata número 75. 75. Acharam? Versículo 16. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Não movimentes com ele tua língua para te apressares a recitá-lo. O Corão descia, o profeta queria, porque uma das formas de memorizar é tu ficar repetindo. Então via o Corão, o profeta ficava repetindo para não esquecer. E às vezes falava rápido, a ponto de Deus dizer, revelou um versículo para o profeta, não fique apressando a tua língua, achando que tu vai esquecer. Por certo, impende-nos juntá-lo e lê-lo. É como se Deus disse, o significado é, ó Muhammad, não se preocupe em ler rapidamente, achando que isso vai decorar. Somos nós que vamos juntar ele ao Corão no teu coração. Allahu Akbar. E quando o lemos, segue sua leitura. Ou seja, quando a gente ler, segue a tua leitura. Se tira disto uma regra geral para aprender ao Corão. Nós sabemos que nós só falamos aquilo que escutamos. Só falamos aquilo que escutamos. Tem pessoas que você está ensinando ao Corão, lê comigo, Bismi, ele quer ler ao mesmo tempo. Está errado. Primeiro escuta, depois repete. É isso que Deus está dizendo. O anjo Gabriel estava falando, o profeta Muhammad lendo ao mesmo tempo, rápido para não esquecer. Deus disse, não se preocupa Muhammad, somos nós que fizemos descer ao Corão e seremos nós que iremos juntá-lo em teu coração. Quando terminar a leitura, o anjo terminar a leitura, lê. Agora vocês abrem outra surata, 87, versículo 6. Nós far-te-emos ler e de nada te esquecerás. Deus disse, só repete que nós vamos fazer, tu não esquecer jamais. Primeiro profeta que tinha preocupação, eu vou ler para decorar, para não esquecer, repetir. Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin. Não, nós vamos fazer o Corão no teu coração. Quando ele ler, onde Gabriel recitar, só repita. Nesse versículo diz o quê? Sanuqri'uka fala tansa. Nós vamos fazer tu ler e tu não vai esquecer jamais. Então o Corão foi gravado no coração do profeta Muhammad assim. O anjo Gabriel revelou o Corão dessa forma. Vamos passar por outro assunto. É isso que eu queria falar momentaneamente por a revelação, que é como o Corão desceu. A palavra em árabe, nazala, significa desceu. Nazala significa desceu. E desceu é de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Espera aí. Se a revelação
é igual desceu ao Corão. Vamos dizer assim, desceu a revelação. Desceu fisicamente. A Ju bate a cabeça e diz que não. O que impede de ter descido fisicamente a revelação? Nada. O que impede fisicamente o anjo Gabriel descer lá do 7º céu? Nada impede. Esse descer é fisicamente. O anjo Gabriel junto com a revelação. Por quê? Se você dizer, Deus está em todo lugar, por que no Corão fala a palavra desceu? Deus não está em todo lugar, como as pessoas dizem? A força de expressão, ela tem sentido se ela segue o significado que existe. Desceu é de cima para baixo. E não há nada que impeça. Se Deus diz que existe o anjo Gabriel, o que impede ele de ser literalmente? Né? Então o anjo Gabriel desceu do 7º céu. Isto literalmente. Como desceu? Não sabemos. Mas sabemos que desceu. Junto com a revelação, com o Corão, ao profeta Muhammad. O Alcorão desceu. A recitação. Não estou falando do livro. Foi o anjo Gabriel com a leitura. Leu Muhammad, então desceu dessa forma. Nós fizemos descer o Corão na noite do decreto. E fizemos descer sobre ti o livro. Fizemos descer para ti o livro. Então desceu físico e também o sentido. Tanto é que nós estamos trabalhando, chega assim, ó, veio uma ordem lá de cima. E o patrão, teu chefe, teu gerente está aqui no lado, não está lá em cima. Então tem o sentido e tem outro sentido também. É válido os dois sentidos e um não impede o outro. Tá? Como ele desceu? De que forma? Será que o Corão desceu de uma vez só? Todo recitado. Será que Deus leu, ditou, falou o Corão de uma vez só? Alhamdulillah Rabbil Alamin até An-Nas, ao profeta Muhammad? Ou foi descendo aos poucos, de acordo com alguns eventos, acontecimentos, ou do nada? Obviamente, por isso que durou 23 anos para o Corão ter sido revelado. Agora, por que Deus não revelou? Não era mais fácil revelar o Corão de uma vez só? Era mais fácil para Deus. Mas para Deus é fácil e difícil para Ele? Não. Seria fácil para nós? Seria fácil para nós? Seria fácil você decorar a Surat al-Fatiha em 3 anos que é muçulmano e não decorou a Fatiha? 3 anos que é muçulmano e não decorou a Fatiha. Imagina o Corão inteiro. Bom, era possível Deus revelar o Corão de uma vez só? Era possível. Não há nada que impeça. Mas por que Ele não revelou? Por quê? Para memorizar, como é que vai decorar 600 páginas? De uma vez só? E como você vai praticar 600 páginas de uma vez só? Isso mostra que é gradativo. Então o Islã, aprendizado ao Corão é assim. Não precisa, eu quero decorar tantas suras. Bom, mas seja gradativo. Constante, mesmo que seja pouco, mas constante. Pouca coisa, mas constante. Né? No estudo, põe em prática o pouco que você sabe. Põe em prática o pouco que você sabe. Tem um sheikh em Meca, o nome dele é Abu Abdul Muhsin, professor de Dawa. É um pai, de verdade. Na realidade, os alunos que estudam e vão lá para Meca tomam ele como pai. E de fato, em Meca, é um educador. E a gente tem até vergonha, não, constrangimento de chamar ele de sheikh, professor. Chamamos ele de pai. Antes de eu ir embora, ele pegou minha mão e fez bem assim, Jabalunu. Fiz assim, ó. O Alcorão, em verdade, revelamos o Alcorão gradativamente, fez assim para mim. No Brasil, a Dawa tem que ser assim. E nunca veio no Brasil. Aos poucos.
Da mesma forma que o Corão foi revelado aos poucos. Da mesma forma que a sociedade muçulmana demorou 23 anos para ser o modelo. Tem que ser assim. O Corão foi revelado aos poucos para afirmar no coração. Se você recebe 20 ordens num dia só, não vai conseguir executá-la. Mas, durante 20 dias, você executa, recebe uma ordem, é diferente. Há 20 anos, você recebe 20 ordens, é outra coisa. Então Deus teve o propósito de revelar o Corão aos poucos, justamente para que ele se preenchesse no coração das pessoas e as pessoas fossem praticando aos pouquinhos. Esse deve ser nosso objetivo em aprender, como aprender aos poucos e como transmitir a verdade aos poucos. Porque, disse um grande sábio do Islã, aquilo que entra no coração de uma vez só, entra na cabeça da pessoa de uma vez só, vai embora de uma vez só. E é verdade. Chega a pessoa, não, quer ser muçulmano? Nosso amigo aqui não é. Mas você quer ser muçulmano? Põe a taquia, pega a roupa aí. Põe a roupa nele, pega o siwak, vamos fazer circuncisão nele, corta a faca, pega aí. Né? Daí a gente fala, vamos fazer o turno nele, vamos fazer tudo. Uma vez só, da noite para o dia, ele tomou um choque e virou muçulmano. Qual é a probabilidade de ele ser de uma vez só também? É a mesma que entrou. Então, aos poucos. Nós não estamos adaptados. O Islã é uma religião de disciplina. E a gente brasileiro somos indisciplinados. Só uma bagunça. É o Brasil. Calma, meu rei. E somos assim. É uma bagunça, Brasil. Então o Corão desceu. Espera aí. Vamos ser 1, 2, 3. Primeiro, Deus já sabia o que ia falar? Sim. E Deus falou. O Corão de uma vez só. E depois foi descendo de acordo com a situação. Quando que descia? Toda quinta-feira? Todo dia 5 do mês? Não. Às vezes não precisava acontecer nada. Descia. E às vezes tinha um evento. Descia. Às vezes uma pessoa gritava, tinha um beduíno, o nome dele era Fazara ou Fazari, ou Amran, o nome do homem assim. Ou Fazazi, o nome dele. Ele era muito beduíno e muito grosso, muito tosco, muito, expressão chula, muito estúpido. Caudilho, lá do sul. E ele chegou na porta do profeta Muhammad gritando. Cascudo. Ele gritou na porta do profeta Muhammad. E na época não tinha porta, era cortina. Ou só encosta lá uma tábua, já era a minha porta. Gritava, Muhammad, sai, quero falar com você. Allahu Akbar. Mas me chama, mas me chama assim desse jeito para ver. Muhammad, sai. E ameaçava, dizendo, Muhammad, você sabe que eu sou um poeta. Se eu começar a elogiar, eu elogio bem. Mas se eu começar a falar, me aguarde. O profeta ficou com vergonha. Deus revelou um versículo no Alcorão da Surata 49. Que é aqueles que levantam a voz, que chamam por trás dos aposentos, são os ignorantes. Se eles esperassem até tu sair, teria sido melhor para eles. Então o Alcorão foi revelado em algumas situações para corrigir. E isso em árabe chama-se asbab, motivo da revelação. Ou melhor, qual é o contexto histórico, social que Deus falou aquilo? Muito importante. Você entender o contexto histórico, social, o qual Deus revelou aquela passagem do Alcorão. Sem isto, você não vai entender. Bom, como o Alcorão desceu? Aos poucos. Para quê? Por quê? Para educar, para ensinar e para a fé aumentar. Teve motivos que foi revelado e teve motivos que não foi revelado. A surata do elefante, quem conhece ela? Quem conhece a surata do elefante? Que número que é? Tem uma surata chamada surata do elefante, que é a surata de número 105. Por que foi revelada essa sura?
o pessoal queria destruir a Kaaba, mas o Alcorão, o versículo foi revelado por causa disto? Ou o versículo foi revelado falando disso ao profeta? Duas coisas diferentes. O Alcorão, essa sura inteira, foi revelada por causa desse evento. Que evento que é? Os árabes tinham a Kaaba como principal símbolo de veneração, construída por Abraão. Abraha, um rei etíope que dominou o Iêmen, o sul da Arábia, disse: nós vamos dominar os árabes. Falaram, não tem como dominar os árabes, sendo que o centro religioso e peregrinação deles fica em Meca. O que eu tenho que fazer? Construir uma Kaaba aí no Iêmen. Mas para construir uma Kaaba no Iêmen, depois tem que destruir a Kaaba dos árabes e construir a tua. Um beduíno, esse Abra construiu uma Kaaba no Iêmen, igual a Kaaba de Meca. Um beduíno ficou irritado, entrou lá dentro da Kaaba e fez as necessidades dentro da Kaaba do cara do Iêmen, para humilhar aqui, pegou, espalhou na parede, tudo, halas. Daí o Abraha ficou irado, preparou um exército com um elefante para destruir a Kaaba dos árabes. E Deus mandou os pássaros, levando no bico umas pedrinhas do tamanho de barro, e atacou neles e destruiu aquele exército. Essa história aconteceu no ano que o profeta Muhammad nasceu. Veja, estão vindo para cá! Agora, esta sura foi revelada ao profeta Muhammad por causa deste evento, ou foi revelado a história deste evento ao profeta Muhammad depois? A história do evento. Isso, porque o profeta nem tinha nascido. Não. Então existe uma ciência, a história da revelação. Por que foi revelado? Qual é o contexto histórico? É fantástico. Nós podemos estudar isso futuramente. Bom, vamos pular para o outro assunto. Está claro como o Corão desceu? Beleza. Eu pergunto e nem dou tempo para vocês responderem se entenderam ou não. Tá? Como o Corão foi compilado? Falamos que o profeta recebia, decorava. E quem é que fez o profeta decorar? O Corão diz que foi Deus. Tá? E como que ele ditava, falava ao Corão, recitava ao Corão, as pessoas decoravam. Quem não decorava, anotava, mas era costume dos árabes. Existe um estudo que diz quantos árabes sabiam ler e escrever na época do profeta Muhammad. Uma pergunta dessas, uma pergunta desse tipo, significa que não ler e não escrever é algo normal. Imagina alguém fala assim: quantas pessoas no Brasil têm a conta? Quantas pessoas no Brasil têm acesso ao Google? Pô, todo mundo. Mas se dizer quantas pessoas em Meca, na Arábia, sabiam ler e escrever? Dizem que eram 22. 22 pessoas em Meca sabiam escrever. E na redondeza. Por que não sabiam escrever? Não era costume dos árabes. Não tinham papel, caneta Bic, não tinha essas coisas lá. Não tinha. Material. E também a história poética dos árabes. Não vai aqui na Praça da Sé, não tem aqueles repentistas. Se vem um repentista que faz aquela trova da mais linda. Porque são meio desbocados, né? Mas tudo bem. Mas faz aquela rima tão bem feita e pergunta para ele: onde é que você leu isso? Ele fala: eu não sei ler. Muito menos escrever. E o outro, o cara lê. Qual deles tem mais valor na sociedade? O cara que não sabe ler e escrever. Pega o menino, faz conta de matemática, sabe de tudo, aritmética, tudo. Você estudou aonde? Não estudei em lugar nenhum. Fui catando o livro aqui e ali e aprendi sozinho. E o outro estudou lá no Mackenzie, sei lá. Então, para os árabes, que a poesia era predominante, era o valor deles, era desvantagem para eles alguém saber ler e escrever.
Eu decoro tudo. E os árabes é conhecido pela memória. Tentaram fazer isso comigo lá no Líbano. Eles acharam que eu ia ficar louco, quem ficou louco foram eles. Sei lá, tem gente que pensa diferente, mas eles queriam para mim aprender árabe, eu tinha que decorar primeiro um livro de 1000 versos da gramática do idioma árabe, chamada Alfiya ibn Malik. 1000 versos. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Esqueci. Decorar 1000 versos da gramática, análise sintática em poesia. Falei, vocês estão zoados, meu. Vocês querem me zoar. Eu quero aprender árabe. Não, primeiro tem que decorar uma poesia de 1000 versos. Vou ficar louco daí, vou ficar... Mas eles estavam certos. Eles que estavam certos. Quem decora isso não esquece de idioma árabe. Claro, nunca mais. Né? Nunca mais. Vou ficar doido. Decora. Ou escolhe quem é. Bom, os árabes, até hoje tem isso. De memória. E tem uma região dos países árabes, na Mauritânia, um país chamado Shanqit, uma região que é fantástico. Tu vê os caras falando, tu vê esse cara tá possuído. Eles leem, decoram o livro. Decoram um livro, poesia, livros em poesia. Pega a história do profeta Muhammad, eles fazem uma poesia que rima com M, ou com N, ou com S. Tem um sábio do Islã, um sírio que morreu no ano sétimo do século VII, chamado Ibn Qayyim. Ele escreveu um livro chamado Nuniyya, que é mais de 5.000 versos, que ele explica o Islã, o paraíso, o inferno, o Corão. Fala tudo do Islã em 5.000 versos e todos terminam com an. Todos terminam com an. Tudo rimado. Esse é o benefício de não ter Facebook naquela época. Se tivesse Facebook naquela época, não ia chegar a decorar tudo. Então os árabes não decoravam. Eles decoravam, precisavam anotar. Então o profeta editava, eles decoravam, e quem não conseguia decorar, anotava. Então, por exemplo, falava 20, das 20 suratas do Alcorão, 21, você decorou 10, mas anotou 10. Das 20, você decorou 20. Das 20, você anotou 20. Então, o Alcorão, as pessoas recebiam o Alcorão dessa forma. O profeta editava, ou às vezes não diretamente, chegava alguém, olha, o profeta Muhammad falou isso. Ah, é? Repete para mim. Ficar repetindo até decorar, valeu. Era assim, naquela época, aí pegou o Alcorão para ler, quer aprender o Alcorão comigo? Repete. Neles serão eternos, neles serão eternos, neles serão eternos enquanto se perpetuarem, neles serão eternos enquanto se perpetuarem, os céus e a terra, os céus e a terra. Repete até decorar. Eles decoravam o Alcorão assim. Bom, como o Alcorão foi compilado? Então as pessoas, o profeta editava, eles anotavam ou decoravam e passavam um pelo outro. E eles escutavam o Alcorão sendo recitado do profeta na oração. Um falava para o outro. Durante 23 anos o Alcorão foi sendo assim. Tudo bem, agora vem a pergunta. A ordem, as suratas, estão na ordem cronológica da revelação? Não. Mas por quê? Que graça que tem? Confusão é essa? Vinha o anjo Gabriel em todo o mês de Ramadã e falava ao profeta Muhammad, esses versículos que você leu agora, ponha lá depois daquele versículo. Uma revisão. Isso é uma confusão para nós. Para nós é uma confusão tremenda. Você decorou a surat número 5, você decorou, que tem 5, 6 versículos, essa daí, põe depois aquela. Isso o profeta recebia e editava. Ou seja, havia uma revisão anual do anjo Gabriel com o profeta Muhammad, agrupando os versículos, a ordem das suratas e os versículos. Os nomes das suras era conhecido quando o profeta falava. Geralmente as suras têm mais de um nome. Geralmente a surata tem mais de um nome. Né? Bom, então o Corão, número 1, fase número 1. O profeta recebia, editava, eles anotavam, decoravam, passavam um adiante. Agora que nos interessa, quando que o Alcorão começou a ser um livro? Por exemplo, de 114 suras do Alcorão, eu decorei 14, escrevi 100. Outra pessoa, de 114 suratas do Alcorão, eu decorei 100, escrevi 14.
O profeta Muhammad morreu. O profeta Muhammad morreu, faleceu, sallallahu alaihi wasallam. As pessoas sabiam o Corão. Primeiros meses depois, teve uma batalha, mandaram os muçulmanos. Os 70 pessoas que melhor sabiam do Corão, morreram nessa batalha. Na batalha... Não, foi numa batalha... Não, o profeta não estava vivo aí. Foi na batalha, chamada Batalha de Yamama, que foi um homem chamado Musaylama, que ele se proclamou profeta. Ele dizia assim... Ele era um mentiroso, conhecido, ele disse assim, Muhammad é profeta daquela região da Arábia, eu sou profeta de outra religião da Arábia. Na época dele surgiu uma mulher chamada Sajar. Era uma profetisa feiticeira ainda. E esse homem falou, você é profeta? Muhammad morreu, eu também sou profeta e você também é profeta, casamos. Casaram. A mãe de Ná não é. Casaram. Não, na Arábia. E ela preparou um exército de 5.000 homens que desertaram o Islã para combater Abu Bakr. Vamos dizer para Abu Bakr que Muhammad morreu e eu sou uma profetisa. Tá doida, mano? Tá chapada, tá doida? E ela conseguiu juntar 5.000 soldados. Ela era poeta. Daí casou com um homem que era falso profeta. Na primeira noite ela disse para ele, você sabe que eu sei que tu é mentiroso. Hã? Sim, foi o Shaitan soprando no coração deles. Daí ela ficava na região de Riad. Eu fui num lugar, chama-se Wadi Hanifa. Eu fui lá onde eu fui. Eu fui onde teve a batalha lá, né? Daí os caras para fazer sacanagem põem foto dos reis lá, que nasceu o rei fulano, não sei o que. Não morri, o que interessa. E fui lá vendo aqui a história que da batalha, e 70 dos muçulmanos morreram nessa batalha. É os que mais sabiam o Corão. Quando voltaram, Muhammad falou para o califa, Abu Bakr, e agora? Derrotaram, mas morreu 70 dos que mais sabiam do Corão. E agora vão fazer? Se morrer as pessoas sabem o Corão decora, vai acabar o Corão? Abu Bakr disse o quê? Vou ter que tomar uma decisão. Vamos ter que juntar o Corão em umas páginas. Se morrer todo mundo, que ninguém sabe. E aí daí falou, como é que vamos fazer isso? O profeta não fez? Falaram para Abu Bakr, mas se não fazer isso, morrer todo mundo, acabou o Corão. E você é o califa, cai na sua depois, você que é o chefe de Estado. Abu Bakr pegou e disse o quê? Vamos juntar. Fez uma comissão, encarregou um rapaz chamado Zaid ibn Thabit, que era mais jovem de todos, tinha 20 anos. Zaid, claro, era jovem, tinha vigor, já foi comandante de uma batalha. Zaid, você está encaminhando, faz a comissão. A comissão era composta por vários companheiros do profeta que sabiam o Corão decora, e diz assim, ó, fazer a comissão da verdade. Sabe a Surat al-Baqarah? Lê para nós. Eles ficavam corrigindo e anotando. Mas iríamos escrever de que forma? Porque até então não tinha sido padronizado, como hoje, a escrita árabe. Para vocês terem uma ideia, vocês leem o Corão, tem um monte de risquinho, não é? Harakat. Isso veio depois do Alcorão. Porque os árabes tinham a escrita, por exemplo, eles iam falar assim, ó. Não tinha os pontos. Eles anotavam e escreviam sem pontos. Que é a entonação. Escreviam. Como que eles iam escrever? Na letra conhecida da época. Então eles escrevem que não é hebraico. Que não é hebraico. Para eles era normal. Não há problema. Por quê? Você manda uma mensagem para o WhatsApp, dependendo. Você escreve assim. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Atenção ou atenção? Decidem, gente. Hã? E o que quer dizer?
Eles escreviam assim, porque sabe, Atencal. Mas quem não era árabe, e sabia ele é árabe, Atencal. E procurava no dicionário, Atencal não achava. Abu Bakr mandou fazer esse Alcorão, compilar esse Alcorão, e o Zayd tinha que ter 2 testemunhas, que vinham, ler o Alcorão Surat al-Baqarah toda. Sentava lá, anotava a ler. Daí tinha uma comissão. Como nós vamos escrever? Escreve assim. E a comissão demorou quase 1 ano e pouco para pegar todo o Alcorão. Acharam todo o Alcorão, menos um versículo, que tinha que ter 2 testemunhas. Tinha um homem, eles falavam assim, ó, tem um homem que ele sabe um versículo do Alcorão. Por exemplo, vinha nosso irmão aqui, eu quero ler a Surata 4, Surata das Mulheres, tem 200 versículos. Ele tinha que trazer 2 testemunhas, e nós com 2 testemunhas para ver se ele sabia decorar direitinho. Veio um homem sozinho, eu sei um versículo do Alcorão, da última surata. E o Zayd e a turma dele já sabiam. Mas será que o profeta não leu de uma entonação diferente? Tinham só 2 testemunhas. Ele falou, eu sou 2 testemunhas. Ele falou, como você deu 2 testemunhas se você é uma pessoa só? Chama os companheiros do profeta. Esse homem era chamado Abu Huzeima. Abu Huzeima, esse homem. Por que o testemunho dele vale por 2? Porque uma vez o profeta estava andando, ele estava vindo uma viagem, e esse homem tinha um burro e quis vender para o profeta. Na viagem, um homem vendeu um burro para o profeta, com a condição, Muhammad, o burro vale 5 moedas, tá bom, quando a gente chegar em Madina eu te pago. Falou o profeta. Quando o profeta chegou em Madina, no meio do caminho, um cara, quanto é que está esse burro aí? Pago 7. Só que o homem já fechou o negócio com o profeta por 5. O beduíno, louco desperto, falou para o homem, 7? 7. É seu. O profeta falou, você não vendeu para mim? Por 5? O homem falou, cara de pau, falou, profeta, cadê a testemunha? Cadê a testemunha? Cadê a testemunha? Aparece uns assim, né? Daí o Abu Huzama falou, eu sou testemunha. O profeta disse, como você é testemunha se você não estava presente? Ele disse, eu testemunho que tu é mensageiro de Deus. Não vou testemunhar que você falou a verdade? E o profeta disse, Huzama, a testemunha dele vale por 2 homens. Então na comissão, chamava o Huzama, aí o Huzama, só tem 2, tu vale por 2. O Alcorão, então, ele foi compilado. Primeira fase. São 2 fases do Abu Bakr. Juntaram num livro só, aprovado pelo califa, onde todas as pessoas sabiam que era o Alcorão, não houve divergências, esse ficou um volume só. Quem tinha que ler o Alcorão era daqui. Só que daí vem os não árabes que se converteram ao Islã. Morreu Abu Bakr. Essa página ficou com Omar. Veio na época do califa Osman, 12 anos depois. O Islã cresceu para o mundo inteiro. Se expandiu. Outros povos não árabes se converteram ao Islã. Agora tu imagina, tu quer te converter ao Islã, hoje é fácil. Tu pega um livrinho, tu entra na internet, tu procura o Islã na tua língua. E naquela época, o cara vinha lá da China. Explica o Islã para ele, tu em árabe, ele em chinês. Sem Google Tradutor. Vamos lá. Com Google já é difícil. Mas como é que esse povo aceitava o Islã? Eu não sei como. Como é que eles seguiam? Como é que eles entendiam o Corão? E eles decoravam o Corão assim. Só Deus mesmo. Decoravam o Corão assim. Só que vinha problema de recitação. Um linha, atencal. Um falava atenção. Um falava poesia. Pois é. Um fala, eu vou. EVC. Né? EVC. E começaram a ler o Corão assim. E teve uma briga, uma guerra entre eles. Um está lendo o Corão diferente do outro. E tem uma briga, se mataram lá, pau lá, e daí foram falar com o califa. Califa, não dá jeito. Cada um está recitando o Corão de uma forma. Os manos eram o governante.
Cada um está recitando o Corão da forma que escuta, ou que está escrito. Que é mais fácil para ele. Nós temos que padronizar. O Osmano disse, vamos padronizar a língua que o profeta falava em Medina. Falaram não, Deus não. O profeta, ou o Corão, foi revelado na língua de Muhammad. O árabe Quraish. O árabe gramático, corânico que nós falamos, que vocês decoram, é o árabe Quraishita. Existem outros dialetos. Existem palavras do Alcorão que não são do árabe Quraishita, mas era costume. Era utilizado. Como você fala, aqui em São Paulo chama de farol. Como é que chama lá no sul? Sinaleira. Né? Aqui em São Paulo chama batida de carro. No sul chama peixada. Peixada. Né? Então essas expressões existiam no Alcorão. Então o que o Usman fez? Mandou compilar. Compile na língua do Quraish. E compile da forma que nós escutamos o profeta. Se alguém escutou diferente, põe também. E ficou conhecido como Mus'haf, as páginas de Usman. Ou seja, o Corão, versão final, e mandou fazer 7 cópias. Cada uma dessas cópias vai para as capitais do mundo islâmico. A partir de hoje, só pode copiar o Corão dessas 7 cópias. E que protegeu. A partir de hoje, né, chegava lá, perguntava, o que você está lendo aqui? Está o carimbo do califa Osman? Não, daqui, confiscado. Só pode ler o oficial. Que foi aprovado do Abu Bakr, Omar, Osman padronizou, não, lembra que eu falei no começo, padronizou a escrita, não o significado, e não a leitura. Porque o Corão ele foi preservado primeiro a leitura e depois escrito. A religião, o Alcorão foi preservado oral, depois foi posto no papel. E os dois caminhos chegaram oral e escrito para nós. Hoje, se eu chegar na oração e eu, brasileiro, não vou falar como um árabe puro, mesmo que eu me esforce, com sotaque. Mas se eu falar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliku Yawmud, todo mundo sabe. Já vão parar. Por quê? Assim. A tradição oral é importante. Foi preservado. Um minuto, mesmo não perder. A tradição oral, o Alcorão se preservou na tradição oral e patronizou aquilo que era dito e memorizado oralmente na escrita. Hoje, você pega o Alcorão, esse aqui, com esses pontos, a forma que é lida. Por isso você vê o Alcorão, você vê na oração, o Sheikh lendo. Min dabba. Vê, mas por que ele fala assim, estica a palavra, como falar essa palavra? Um animal. Né? Fala assim, min ba'dihim. Certas entonações, tudo isso estamos seguindo a forma que o profeta, que escutamos de um sheik, dos sheiks, até chegar ao Osman, até chegar ao profeta Muhammad. Então por isso que a gente lê na surata, Waladalin. Não dá para falar Waladalin? Dá. Mas por que fala assim? O profeta lia assim. Abu Bakr leu assim. Foi passado geração após geração. Então você vai ler Dalin, mas estava escrito Dalin, vai pronunciar como? Dolin. Por que isso? Ninguém se pergunta. Ou às vezes tem até certos sons, em árabe chama-se runna, são até nasais. Por exemplo, a pessoa fala, às vezes vai na mesquita, Yastaun mu'minin, wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Bastante versículo. Inna azaba rabbika lashad. E vai indo, e vai. Fantástico. É fantástico. Eu me arrepio, eu me emociono. Né? Peraí, deixa eu terminar. Não cortem meu clima. Não cortem.
E então você vai lendo o Corão, você compreende. Subhanallah, desde o começo da aula, Allah falou para o anjo Gabriel, editou o profeta Muhammad, o Corão descia assim, o profeta, o editou para o Sahaba, foi compilado até a forma, a entonação, leitura, tudo isso, Allahu Akbar. Então você curte, você está estudando o Corão, e é difícil, mas você curte, você está lendo o Corão, Karim, e começa, Allahu Akbar. Você escuta o Sheikh lendo, Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Mas no Corão foi preservado até a entonação, né? Ahad, Malik Yawmiddin. Não vai falar Malik Yawmiddin, não. Astaghfirullah. No Corão não surge espaço para a pessoa, quem aprende o Corão, se aprender mesmo o Corão, não vai surgir espaço. Porque imagina se não houvesse isso. Se perdia a preservação oral do Alcorão. Nós não somente decoramos o Alcorão, decoramos e aprendemos até a forma da pronúncia. Agora vamos ver a tradução. Eu comecei a fazer um trabalho, deixei de fazer por causa de tempo e Deus quis assim. A primeira tradução do Alcorão. Tradução, 3 tipos. Tradução literal das palavras. Tradução em geral, existe uma tradução interpretativa. Tá? A primeira tradução do Alcorão, segundo as pesquisas, dizem que foi Salman, o persa, que traduziu a Surat al-Fatiha para o persa. Imagina, eu quero ir lá para perto, quero ensinar o Islã para eles, só traduziu al-Fatiha. Eu quero conhecer o Islã. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Esse é o Islã. Gente, como era simples, né? Era muito simples, porque os corações eram simples também. Esse aqui é a introdução. Introdução ao Islã. Ah, não. Imagina. Mas não, naquela época era simples. Os corações eram simples. Quer saber do Islã? Toma aqui. A Maria do Islã. A pessoa ali observava. Olha, quero acreditar. O coração era simples. As pessoas eram simples. Então, a história da tradução do Alcorão, o primeiro Alcorão a ser traduzido para as línguas latinas, foi traduzido em 1600 e pouco, 1600 e pouco foi traduzido do árabe para o espanhol. Do árabe para o espanhol, porque os padres queriam entender o Alcorão. Mas a primeira tradução foi tão tendenciosa contra o Islã, que foi desconsiderada. Então a primeira tradução foi espanhol para o francês para o inglês e do inglês para o mundo inteiro. Então existe história das traduções do Alcorão. Existe em português, foi traduzido 7 traduções do Alcorão. Traduções do significado, 7. Gente, regras gerais com o Alcorão. O Alcorão pode usar como amuleto. Dá dor de cabeça, põe o Alcorão na cabeça. Dor no peito, põe o Alcorão no peito. O Alcorão pode usar como enfeite. Não. Não é amuleto. Não é para dar sorte. Não é enfeite. O Alcorão pode ser vendido. Qual é a prova de vocês que não pode ser vendido? Qual é a prova? Ah, não pode vender a palavra de Deus. Eu não estou vendendo a palavra de Deus. Eu estou vendendo os papéis aqui que está o Corão. Pode fazer comércio com o Corão? Não. Porque se é o Corão em árabe verde aí que existe aqui, na Arábia foi comprado. Eu acho que o rei vai pagar tudo de graça lá. Não. Tem os Corão que tive que comprar. 20 reais, 30 reais, dependendo da capa, dependendo da qualidade da folha. Esse pode ser comercializado. Aquele Alcorão que está escrito aqui, venda proibida, que é entregue de graça para nós, não pode ser vendido. Mas aquele não pode ser vendido. Então vendido a 100 reais num site islâmico aí, entre aspas. Bom, não pode tomar o Alcorão como comércio. Os sábios dizem, pode comprar, mas não pode vender. Ué? Como é isso? Você vê o Alcorão sendo vendido, você compra para o Alcorão não seja desrespeitado. Mas eu vou abrir uma firma de Alcorão e vou vender o Alcorão para ficar rico. Não. Mas eu quero repassar o Alcorão, eu quero que as pessoas tenham o Alcorão, eu tenho cursos. Pode. Eu posso recitar o Alcorão quando sou prostrado? O profeta de Deus disse que não. Quando está prostrado, glorifique Deus.
Não posso ler o Corão no banheiro. Não posso ler o Corão nu. Não posso ler o Corão... Está lendo a palavra de Deus, respeita. Não posso botar o Corão como encosto, pendurado aqui, no pezinho da mesa aqui para segurar. Não pode. Haram. Isso pode ser até apostasia, porque diz respeito à palavra de Deus. Né? Posso, isso em árabe, português também. Posso riscar o Corão? Não. Posso botar uma seta ali para indicar? Pode. Posso, por exemplo, dar de presente ao Corão para alguém que não é muçulmano. Mas como é que ele vai conhecer o Islã se não ler o Corão? Dá. Hoje, graças a Deus, chegou para nós essas edições aqui do Alcorão para ser distribuída para todo mundo. Ok. A pessoa fala assim, eu quero conhecer o Islã. Nós falamos, que bom. Você dá primeiro o Alcorão para ele ou dá outro livro? Depende. Se a pessoa quer matar sua curiosidade, dá um livro. Mas eu garanto que quem leu o Corão com o coração aberto, o Corão entra. Não precisa. Incrível. Gente, eu falei isto uma vez na Arábia Saudita para uns grandes sheiks famosos lá. Até ele fez um Twitter lá, mandou para todo mundo. Eu disse assim, o Alcorão é fantástico, é magnífico até a tradução dele. Imaginem para quem entende o sentido. Allahu Akbar. Até mais. Salam aleikum. Agradecemos a aula. Salam aleikum.